Pelo Chega às Europeias é o nosso convidado, tem 53 anos, reside na Ilha de São Miguel e é presidente do Chega Açores e deputado por este partido na Assembleia Legislativa Regional. Candidata-se agora em sétimo lugar na lista nacional do Chega às eleições para o Parlamento Europeu. José Pacheco, boa tarde. Boa tarde. Começo precisamente pela sua decisão de se candidatar ao Parlamento Europeu depois de ter sido eleita a 4 de fevereiro para o Parlamento açoriano. Isso não é trair de alguma maneira a confiança dos eleitores que votaram em si? Antes de mais, muito boa tarde, obrigado pelo convite. Aos açorianos que nos veem e ouvem, eu acho que não é trair nada. Aliás, o convite veio do meu próprio presidente, do André Ventura, que achou que eu é que devia representar os Açores. Aqui ninguém trai ninguém. Eu tenho uma missão a cumprir, cumpra. E vim para a política para isto. Não vim aqui para escolher lugares, não é o que é mais simpático ou menos simpático. Se o André Ventura acha que eu sou a melhor pessoa para defender os interesses dos Açores na Europa, eu digo presente. Tão simples quanto isto. O que é que pretende fazer se for eleito a 9 de junho? Vai para a Europa e deixa o Parlamento Regional? Pois com certeza que é uma opção que terei que fazer. É nome dos açorianos e nós sabemos que os Açores têm esta carência de ter uma voz firme e barulhenta e ruidosa como a minha, que defende os interesses dos Açores. E estou pronto para assumir esta missão. Qual é a fasquia do seu partido para estas europeias? Bem, nós colocamos a fasquia sempre alta e aqui também não fomos menos. Colocamos a fasquia no sentido de vencermos as eleições. Agora vamos ver, o povo é que decide. Nós sabemos que aqui nos Açores as abstenções têm sido, nos últimos atos europeus, ou praticamente todos, têm sido elevadíssimas. Então também aqui fazia este apelo que as pessoas percebam o facto da Europa parecer estar distante. Neste momento a Europa é que manda nos Açores. E é bom que as pessoas saibam fazer esta escolha. Porque se não forem votar, quem for votar vai escolher por eles e os representantes dos açorianos, que é uma lista nacional, mas os representantes ou representante dos açorianos será escolhido por outros que não aquele que foi votar. É muito importante exercermos a nossa cidadania, exercermos o voto. As pessoas têm todo o direito de chegar lá e votar em branco, ou até nulo, se acharem por bem, põem lá um palavrão e está resolvido. Mas tem que lá ir. Nós não temos desculpa, 50 anos depois da democracia, termos índices de abstenção nestas europeias, nas últimas, de 80%, acho que é uma vergonha para a democracia. O Chega tem utilizado como slogan que quer fazer uma limpeza na Europa. O que é que querem limpar e com que objetivo? Olha, a primeira limpeza que temos que fazer é na corrupção. Eu acho que, e ainda hoje disse, e a peça passou há bocadinho, dizia isto, nós recebemos milhões de euros. Eu fui a Nordeste e a pergunta que fazia aos meus colegas, eu vivi aqui em 92, eu não vejo grande diferença. Não vejo. Há algum investimento, mas quer dizer, os largos milhões que foram distribuídos nos Açores, onde é que estão? Onde é que está a formação profissional, uma aposta que se fez? Onde é que está a habitação? Onde é que está a habitação? Eu vejo os alemães a comprarem casas nos Açores, porque eles têm um poder económico muito diferente do nosso. Daqui a dias nós somos a criadagem dos senhores donos da Europa e não conseguimos ter uma casa nossa. Isto é vergonhoso, nós temos que começar a travar isto. Precisa de alguém que diga estas coisas. Se calhar nós temos que travar ou criar um imposto adicional. Se um belga, um alemão, que estão ordenados 2, 3 vezes superior ao de um açoriano, que não possa pegar nas casas que nós não temos. É que neste momento já não há habitações. Temos dado alguns passos. O Chega tem feito muita pressão e irá continuar. Mas realmente isto começa a ser um descalabro. Se calhar nós temos que travar isso como alguns países já o fizeram. Aliás, há temas que nós podemos copiar bons exemplos. E nós, açorianos, temos bons exemplos no Canadá, na Bermuda, e se quisermos falar de imigração também podemos ir por aí. E podemos explicar o que é que os outros fazem aos açorianos e por que razão é que não devemos fazer igual, até por uma questão de dignidade humana. Já vamos a essa questão de imigração um pouco mais à frente. Agora queria perguntar também que nesta campanha o Chega tem alertado para a necessidade de inverter subsídio
subsidiodependência dos Açores Sim. em relação à Europa. Como é que isso se faz e com que finalidade? Ou seja, isso faz-se gerando a economia. Quando nós andamos aqui de mão estendida, qual pedinte de esmola à porta de igreja, isto não gera economia. Os PRRs, todos nós sabemos, vocês até se calhar sabem melhor do que nós, grande fatia, 80% ou mais do que isto, vai para o Estado, para os serviços do Estado, para o amiguismo do Estado. O que é que fica para as famílias, o que é que fica para as empresas, o que é que fica para gerar riqueza? Nós só geramos riquezas com empresas, não é com o Estado. E mais, a corrupção também combate gerando riqueza e tirando burocracia de cima dos processos. A União Europeia tem-nos criado tanta burocracia que já tínhamos bastante em Portugal, que é um país da burocracia. Quando juntamos a da União Europeia, o mais certo é que quem quiser fazer depressa tem que andar a pagar uns envelopes, e isto é completamente errado. Em relação a esta redução da subsidiodependência dos Açores em relação à Europa, não acha que isso possa entrar em contradição com as reivindicações de vários setores da economia açoriana, a começar pelos agricultores, que é um setor muitíssimo ainda dependente de subsídios europeus e de apoios europeus, como o POSEI? Com certeza. E tem até alguma razão no que está a dizer. Não tem toda a razão, porque nós não podemos viver, e ouvir o Walter Furtado há pouco tempo falar nisto, que a economia sustentava-se apenas com subsídios da União Europeia. Uma coisa é, eu não gosto de chamar subsídios àquilo que são apoios. Uma coisa é vivermos nos Açores, ainda há bocadinho estávamos a vir aqui os senhores que não conseguem exportar o gado, etc. Uma coisa são as dificuldades de sermos ilhas e sermos uma região ultraperiférica. Estas são as dificuldades inerentes à nossa geografia, onde estamos colocados, mas que também têm benesses. Agora, uma coisa é dar o apoio, apoiar por termos estas circunstâncias. Outra coisa é, olha, tomem lá um dinheirinho e fiquem calados uns tempos, que é o que a Europa nos tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas. Tomem lá um dinheirinho, fiquem aí muito calados e não façam muito alarido. E isto, durante uns tempos, até resultou. E neste momento, eu estive, ainda há bocado lhe dizia, perdoa-me a expressão, tive com os pés na bosta da vaca, no meio de uma pastagem, a falar com lavradores. Muitos deles até já dizem, nós não precisamos dos subsídios se o preço do leite subir. Há aqui coisas, e isso até responde um pouco à sua pergunta anterior, há aqui coisas que parecem pescadinhas rabo na boca, mas se nós tirarmos o rabinho, se calhar nós vamos começar a resolver muitas coisas. Se há um subsídio que depois paga isso, paga aquilo, e nós não conseguimos avançar porque andamos todos muito entretidos a receber subsídios, aliás, toda a gente agora monta uma empresa à espera de subsídios. Isto é completamente errado. Os apoios são os apoios, porque os outros países também o recebem, com as circunstâncias que houver, as nossas são muito, muito particulares. Outra coisa é viver apenas com dinheiro da Europa e estamos constantemente a choramingar o dinheiro da Europa. E mais, isto está-nos a sair caro, isto está-nos a sair do lombo. Pergunta aos pescadores. Os pescadores com cotas diminutas pararam de pescar o atum, enquanto os espanhóis lá vão fazendo a sua vida com embarcações melhores, com maior capacidade de pesca, para um mercado muito maior, com preços muito melhores. Nós andamos aqui a brincar às apanhadas, andamos aqui durante anos a olhar para a Europa como sendo o padrinho, não é? O padrinho que nos dá tudo. E neste momento percebemos que o padrinho não nos dá tudo. O padrinho tirou-nos tudo. Tirou-nos a agricultura, agora temos as agendas climáticas, quer dizer, nos Açores, olhem para o céu, quer dizer, as agendas climáticas, isto estão de tudo maluco ou é impressão minha? Em relação às pescas que acabou de referir, o que é que o Chega propõe em relação aqui aos problemas sentidos nos Açores? As cotas, nomeadamente? As cotas, eu penso que as cotas, neste momento, iria resolver grande parte deste problema. E eu disse aos pescadores que estavam-me a pedir um aumento da cota para aquilo que eles estão a pescar atualmente. Disse, não, vocês estão enganados. Vocês têm que pedir é muito mais do que isto. Têm que pensar no futuro, que vai crescer a pesca nos Açores. E vocês vão precisar de mais. Senão daqui a dias estão novamente aqui aos gritos, a bater-me à porta, a dizer que precisam de mais cota. Nós precisamos modernizar a nossa frota. E os pescadores têm dito isso, com motores mais eficientes. Nós precisamos. E precisamos de uma coisa muito importante, que se chama equilíbrio. E ultimamente o que mais ouço falar é de reservas. Mas então nós vamos reservar o mar todo
E vamos estar aqui como os ambientalistas simplórios e deixamos o quê? Os pescadores acabarem, morrerem à fome, vão para o RSI. Não é isso que eu defendo. Eu acho que isto está completamente errado. Nós temos é que dar ferramentas aos pescadores açorianos, porque este mar é nosso. Este mar não é espanhol. Nós temos que dar as ferramentas certas para eles pescarem na sua terra o seu peixe e comercializarem o seu peixe ao preço justo. Nós não podemos é ter aqui o que nós não apanhamos, os espanhóis apanham. Isto é vergonhoso. Quanto às políticas de coesão, que são sempre um grande tema essencial para o arquipélago, os Açores continuam a ser uma das regiões mais pobres da Europa, com maior taxa de abandono escolar. Então falhou tudo. Exatamente. A Europa falhou com os Açores. A questão da habitação, as próprias acessibilidades, somos uma região ultraperiférica. Como é que o Chega pensa esta questão da coesão dos Açores? Então acabei de me responder precisamente à pergunta que me fez. Falhou tudo. Falhou a parte da pobreza, falhou a parte da formação profissional, falhou a parte da habitação, falhou tudo. E então quais são as soluções? As soluções é nós olhamos para os Açores como parte integrante da Europa e como uma mais-valia. A nossa zona económica exclusiva é uma grande mais-valia para a Europa. Mas não é para nos virem roubar. Não é para usar e abusar e deitar fora. Nós temos que ser devidamente pagos e não é com subsídios. Aí sim, os tais apoios, se quiserem usar o nosso espaço marítimo. Não é, toma lá umas moedas e a partir de agora esta casa é minha. Eu não vejo a Europa desta forma e eu não sou eurocético. Eu defendo uma Europa, agora defendo uma Europa das nações. Defendo uma Europa onde cada nação tem a sua identidade e a defende com unhas e dentes. E sim, a pluralidade é que é riqueza. Somos todos, ainda há dias dizia isso, somos todos Coca-Cola. Isso não serve para nada. Eu vou ser Coca-Cola, eu vou ser laranjada e outros só de ser o que quiserem ser. Agora, nós temos é que defender isto. Olhar à política de coesão, isto é uma palavra muito bonita, mas a Europa é que manda o que é que nós produzimos, deixamos de produzir. Agora querem-se meter na redução de vacas, querem-se meter na redução da produção. Nós que temos um produto de excelência devíamos estar satisfeitos. Devíamos estar satisfeitos de haver aqui um cantinho da Europa, umas pequenas ilhas no meio do Atlântico, que são uma mais-valia para a Europa. E mais, podíamos ter aqui um posto comercial, uma hub comercial, já ando a defender isso há muito tempo. Podíamos ter aqui um espaço que fizesse a ligação entre o continente americano, o continente africano e o continente europeu. Mas ninguém olha para isso. Eu sempre que falo dessa história, dizem-me sempre alguém assim, bem, a Europa tem que autorizar. Então para que é que nos serve essa Europa? Foi para nos pagar a pobreza? Onde é que estão os milhões que vieram para combater a pobreza? E acho que nós ficamos mais pobres. Já Pacheco, a entrada de novos países para a União Europeia de uma forma quase iminente, nomeadamente do leste europeu e provavelmente a Ucrânia. Como é que entende essa muito mais que provável entrada desses países? Poderão ou não dificultar as respostas que nós pretendemos da Europa em relação a regiões tão afastadas como são os Açores? Mas isto não há já a menor dúvida. Sempre que entrarem novos países, e especialmente de leste, países onde nós sabemos que a corrupção é atroz, que até já é cultural, quer dizer, o dinheiro vai sumir tudo naquele buraquinho, cá não vai chegar nada. E nós não tivemos nem inteligência, nem habilidade, nem sequer políticos que tivessem esta capacidade de ter aproveitado o que veio, o que se podia ter investido nos Açores, e agora vamos ficar o quê? Num deserto, e vamos continuar a gritar por mais barcos, mais isso, mais aquilo, mais ligações, e nós vamos ter, porquê? Porque o foco vai estar focado nesses novos países, que são países grandes. A Ucrânia é um país enorme, um país produtor de cereais, mas nós sabemos que há lá uma guerra. Ainda hoje fiz um vídeo sobre isso. Quer dizer, o governo português vai dar 126 milhões para comprar balas. O governo português perdeu o tino. Nós, um país pobre, um país com tantas diferenças, com o interior completamente abandonado, onde só se investe no litoral, olha, toma lá 126 milhões para comprar balas, para comprar material. Não concorda então com o apelo cada vez mais crescente na União Europeia para que os Estados-membros investam mais na defesa?
Eu concordo que nós devemos, são os tais 2%. Já alguém questionava-me, mas nós fazemos parte da NATO. Claro, e nós temos que pagar a nossa cota à parte. Agora, andar a distribuir dinheiro, ainda por cima sai esforçado. Quem vai lucrar com isso são os países que fabricam armamentos. E essa dependência que nós temos dos Estados Unidos, também temos que parar com ela. Temos que parar com ela. Porque, quer dizer, os Estados Unidos continuam a ser o polícia e o fornecedor de armamento do mundo. Isto sai-nos sempre de bolso. Eles não nos dão nada de graça. Eles não estão a dar nada de graça à Ucrânia. E nós lá vamos por 126 milhões deles. Não sei, que deve ser para os Estados Unidos, para a Suécia, para os fabricantes de armamento. Olha, e deixamos os lesados do Banif, que são 148 milhões, a ficarem a morrer, porque eles estão a morrer, porque a vida é mesmo assim, sem receber o que o Estado lhes rouba. Já Pacheco, uma questão forte e muito agitada pelo Chega tem a ver com as políticas de imigração. O que é que defende em relação a isto no âmbito das políticas europeias? Ou seja, eu sou muito objetivo nisso, vou repetir, vou voltar a repetir. Isto não tem nada a ver com o querer vir outras pessoas para cá ou não. Isto tem a ver com uma coisa que nós, açorianos, conhecemos muito bem. Nós que vamos para o Canadá, América, Bermuda, há regras muito apertadas. Como é que nós vamos? Nós vamos com contratos de trabalho, é que até a Bermuda tem regras muito mais apertadas. Por que razão é que temos que escancarar as nossas portas e aceitar tudo à maluca sem termos capacidade de acolhimento? Eu, como cristão, até acho que isso é errado. Porque nós temos que saber acolher quem podemos acolher. Então imagine, qualquer açoriano, digam amanhã, olha, vais acolher 20 pessoas em casa. Ele diz, eu não tenho comida para dar esta gente. Nós temos que também perceber isso. As políticas de imigração não é abrir as portas. Isto é à maluca, como se costuma dizer, é bom português. Isto é uma irresponsabilidade. E eu não vou falar, nem sequer vou transpor para os Açores, o que já acontece na Bélgica. As pessoas, não sei se sabem, mas o SAIS deve saber. Na Bélgica há bairros que a polícia não entra. Até tem um nome. Não é isso que eu quero para o meu país. Não é isto que eu quero para o meu país. Eu quero acolher os imigrantes, e nós precisamos, com contratos de trabalho, com regras, como deve ser. Como nós vamos para a Bermuda. Tenho uma data de vizinhos, Moro da Ribeiração, tenho uma data de vizinhos que foram para a Bermuda e que têm os seus contratos de trabalho, têm os seus prazos para lá ir, para lá ficar, e até uma coisa curiosa, são obrigados a mandar para a família uma parte do ordenado, etc. Se estas regras são boas para os outros, porque é que não de ser boas para nós? Aqui não há xenofobia. O que há aqui é irresponsabilidade. E o Chega tem coragem de falar nisso e vai continuar a falar, até por uma questão de dignidade humana. Então acha bem que não se paga aos açorianos um ordenado em condições na construção civil e depois vão-se buscar pessoas que vivem na miséria em países africanos, colocam-se em contentores com ordenados de miséria. Estou meio ao contrário. Já Pacheco, estamos a chegar ao fim do nosso tempo e ainda lhe queria perguntar, está em 7º lugar na lista nacional do Chega. Se não for eleito, que garantias é que tem da estrutura nacional do Chega que as ideias que defende aqui para os Açores não vão ser esquecidas? Eu não tenho garantias. Eu sou o maior chato do mundo. Eu vou continuar a pressionar os deputados, os eurodeputados, neste caso, com as questões dos Açores. Até faço questão de ir algumas vezes a Bruxelas lá colocar as nossas questões. Agora, é preciso que se perceba aqui uma coisa. A Europa não funciona como o Parlamento Regional, nem como o Parlamento Nacional. Funciona de lobbies. Há os senhores que mandam naquilo tudo. Nós temos é que chatear muito os senhores até obtermos aquilo que precisamos. Muito bem. José Pacheco, muito obrigado pela sua presença aqui nesta entrevista, nas entrevistas de campanha da Antena Açores para as Europeias. Boa tarde. Obrigado. Europeias 2024. Entrevista. Liga à informação. Ligue à Antena 1. Antena 1.